Aleluia. Conhece você, te formou. Glória a Deus. Conhece eu e você no ventre das nossas mães. Pode sentar, irmãos. Eu vou ser bem sucinta, mas eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Aleluia. Eu queria que pudesse colocasse assim um ventilador para lá, porque, irmãos, cada um que está aqui, o Senhor tem chamado para uma obra. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E começou por mim quando eu recebi o convite, porque eu mesmo comecei a ser confrontada com o Espírito Santo, pastora. Decalabanda súbia, decalabanda arábia. Eu confesso que quando a irmã fez o convite para mim, eu falei, eu, Senhor, porque tenho fugido da decalabanda súbia, daquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos. E eu fiquei tão em conflito, que eu falo para o Senhor, o que eu vou falar? Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja, Jesus? E quase 2 meses que eu vim aqui, e orando ao Senhor e falando, Senhor, o que é que eu vou falar? O Senhor quer palestrar comigo, com você. Eu não vim trazer peso para ninguém, porque eu estou dentro da palavra. E eu falava, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? E naquele conflito eu confesso, porque eu tenho que confessar isso. E eu falando, Deus fala comigo. E o Senhor é em silêncio. Porque eu e você temos que ser dependentes dele. Aleluia. Falar o que ele quer e não o que eu quero. Porque a Bíblia é fácil. Pegar um versículo é fácil. Mas fazer a vontade de Deus tem que estar na direção de Jesus. Aleluia. E eu quero dizer, irmãos, e aí eu falei, Jesus, e aí? E eu falava assim mesmo, escute, Jesus, ela esqueceu. Senhor, tomara que ela esquece, tomara que ela tenha esquecido, Jesus. Tomara que ela tenha esquecido. Irmãos, o Senhor está na casa. Aleluia. O Senhor está na casa e vai falar comigo, com você. Hoje é culto em ações de graça, mas o que eu vim trazer aqui, talvez você vai falar assim, não era isso que eu queria ouvir. Mas o Espírito Santo falou comigo. Aleluia, Cara, ele vai Jesus. falar com você. Glória a Deus, Porque aleluia. foi dito aqui que ele não despede ninguém com as mãos vazias. Aleluia. E aí eu pensando assim, não esqueceu, irmã, eu pensei isso, tu me mandou na quarta-feira, na quinta, eu falei, Jesus, Senhor, me dá um sinal, porque eu vou, Senhor, se ela lembrar, irmã, dia 1º, eu até marquei, você manda eu fiz isso, não tem mim. E eu estava entrando num resfriado. Aí eu falei, eu vou dizer para ela que eu estou resfriada, eu não vou poder, porque eu tenho que ficar, pensando que já pegou Covid. Aí eu fui fazer o teste de Covid, sabe? Negativo. Sabe por que eu tenho que fazer a vontade dele, minha amiga? Aleluia. E Deus quer falar comigo, com você, que você tem que fazer a vontade dele, não é a tua. Aleluia. Porque se dá ordem, tem que cumprir. Aleluia, Jesus. Porque não foi a irmã que fez o convite, foi o Espírito Santo. E aí eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou falar? Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, oração. Aí oração, todo mundo sabe orar. Jesus, minha irmã, e diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu falei, eu tenho que pedir perdão à pastora, porque eu falei, não vou não, Jesus, vou não. E aí, irmão, o Senhor falava assim comigo, oração, eu falei, oração, Jesus. Aí o Espírito Santo de Deus me levava, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, hoje vai ser Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer falar comigo e com você. Aleluia. Hoje eu sei. Olha, irmão, aonde eu mais cresci foi uma consagração. Você que está aqui dentro é privilegiado de estar numa consagração. Glória a Deus. A consagração o Senhor nos ensina. E hoje nós vamos sair daqui mais crentes do que nós somos. Aleluia. Porque Jesus. na consagração que a gente aprende. Eu cresci na consagração, 27 anos servindo ao Senhor. Aleluia. Dirigindo um trabalho há 17 anos, culto de libertação. Mas às vezes, irmão, vem as pancadas, como foi dito aqui no primeiro louvor. A gente quer recuar,
querer, não vou, porque, né? Mas não é do jeito que eu quero. É do jeito que o Senhor quer. Daí quando o Senhor falou oração, eu falei, Jesus, o que eu vou falar de oração? O Espírito Santo de Deus me trouxe 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que você já sabe de cor, decorado. Mas olha só interessante que o Senhor começou a falar comigo e eu fui confrontada, porque eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Não é só ouvir falar, eu tenho que viver para poder trazer para a igreja. E aí, irmãos, começou a guerra. Aí eu falei, Senhor, e aí? 2 Crônica, capítulo 7, verso 14. Todo mundo conhece esse versículo? Aleluia, Jesus. Não é? Vamos ler? 2 Crônica 14. Isso. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer sarar a nossa terra. Mas aí eu falei, Senhor, todo mundo conhece esse versículo. Todo mundo conhece esse versículo. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim mesmo, lê o capítulo 6. Lê o capítulo 6. Comecei a ler o capítulo 6, a oração de Salomão. É aí que a gente vai entrar. Salomão começa a fazer a oração e ele começa a orar a Deus para que o Senhor venha perdoar os pecados. Porque, irmão, há uma necessidade. Nós estamos vivendo em dias difíceis e nós precisamos ter o costume de orar. Estamos deixando de orar. E essa igreja aqui, eu vejo que é uma igreja de oração. E muitas das vezes, irmãos, é muito difícil a gente reunir o povo para oração. E o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesta manhã. É necessário se levantar incessantemente em oração. Porque tem uma promessa aqui que o Senhor vai dizer aqui no livro de capítulo 7, versículo 14. Tem uma promessa que Deus quer entregar à igreja. Mas tem uma condição que eu e você precisamos nos colocar. Porque não é de qualquer maneira que a gente vai receber vitória. Aleluia. É junto com a oração que a gente vai começar a renunciar para entrar naquilo que Deus quer. É através da oração. Tudo é oração. Jesus era um homem que deixou exemplo. Que ele só vivia em oração. E nos últimos dias, o inimigo da minha alma, da tua alma, quer nos paralisar. Porque quando a igreja ora, a igreja é forte. Quando a igreja começa a orar, a igreja começa a ficar forte. Aleluia. E quando começa a ter os embates de Satanás, que a igreja começa a recuar e o inimigo começa a prevalecer. Então o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui porque eu falei assim, Senhor, eu preciso começar a entrar naquilo que tu quer, na guerra. Porque Salomão começou a entrar na guerra quando ele faz a oração no capítulo 6 pelo povo. Para o povo se buscar a face do Senhor, renunciar aos seus pecados, confessar os seus pecados. Você pode ler o capítulo 6, a oração de Salomão. Ele ora a Deus para que o povo venha se arrepender. Irmão, nós vivenciamos neste mundo que muitas das vezes nós levamos as nossas vidas de qualquer maneira. E estamos nos últimos dias da igreja. E a igreja tem que orar. Aleluia. É na oração que nós vamos vencer. E eu falava com o Senhor, Senhor, o que tu queres que eu fale naquela manhã? E eu falei, Senhor, eu tenho que fazer a tua vontade, não é a minha.
Talvez você vai falar assim, poxa, eu ia vir aqui, ia ser um culto de quebrar, pular, sapatear, rodopiar, mas não é isso que Deus quer, não. Hoje, nessa manhã, o Senhor quer tratar conosco coisas particulares que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas. Quer ver uma coisa, irmãos? Quando ele fala aqui de confessar pecado, quem aqui é dona de casa? Levanta a mão assim. Todo mundo, até os varões vai na rua, faz compra, vai no supermercado, não vai? Então eu vou contar um pecado aqui para você entender o que Deus quer falar com você. Porque muitas das vezes nós falamos de pecado, achamos que é adultério, achamos... Irmão, tem coisinhas mínimas que o Senhor quer cuidar na minha vida, na tua vida, que a gente precisa largar. Estava eu no Guanabara, tudo por você, fazendo as minhas compras. Eu estou aqui no púlpito, aqui é lugar de santidade. Preste bem atenção, não vim aqui contar a história de carochinha, eu vim contar o que eu vivo. E ali, fazendo as minhas compras, eu costumo, todo mundo faz isso, pega 2 sacos, antigamente, hoje se paga, antigamente não se pagava. Quem lembra disso? Então quem está entendendo isso que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco? É a oração. E aí eu fazendo aquelas compras, pastora, coloquei, né, pegava 2 sacos, e sobrava o saco, no máximo, você acha que tinha uns 10 sacos, eu fui pegar aquele saco. Quando eu ponho a mão, o Espírito Santo fala para mim, põe no lugar que você está furtando. Ele fala conosco ou não fala? É no mínimo detalhe. Então é amanhã que a gente tem que se consertar com o Senhor. É muito bom a gente louvar, é muito bom a gente cantar, é muito bom a gente ser movimentado no Espírito Santo, mas tem coisas na minha vida e na tua vida que a gente tem que mudar. Aleluia. E é nos mínimos detalhes que a gente acha que não tem nada a ver, é onde o Espírito Santo de Deus está falando. Santificar. Aleluia. Irmãos, é muito sério. E eu falava com o Senhor, Senhor, o que é que eu vou falar? O Senhor, fala do que eu fiz na sua vida. Fala porque, irmão, às vezes tem coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Mas é aqui nessa manhã que o Senhor quer tratar comigo, quer tratar com você. Porque a gente precisa estar atento aos sinais da vinda do Senhor, porque nos mínimos detalhes a gente pode ficar. E aí eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, vai me colocar num beco sem saída, como diz ali em 2 Crônica, capítulo 20, Pieróis, beco sem saída. Mas eu tenho que trazer o recado que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Porque senão eu estava sendo hipócrita, mudando de mensagem para agradar, mas hoje o Senhor quer falar conosco. Eu não estou entendendo, a gente vai entender sim. Aí o Espírito Santo de Deus falava assim comigo, é necessário a igreja perdoar. É necessário haver perdão na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 6, verso 2, eu trouxe meu laptop ali humano, eu falei, eu vou falando os versículos, você vai lendo. Mas a igreja vai entender que é a oração do Pai Nosso. Por que o Espírito Santo de Deus está falando conosco que a gente tem que perdoar? Sabe por que a gente tem que perdoar, meu irmão? Porque ele diz assim, se eu não perdoar, ele também não nos perdoa. E muitas das vezes, irmão, é necessário a gente perdoar. Aí eu vou trazer para você fresquinho, semana passada, um conflito que eu tive, que uma pessoa se levantou contra a minha vida. E aí, isso foi numa quarta. E eu, no sábado, eu estava numa consagração, o Espírito Santo de Deus, o que tu vai pregar se você não pede perdão? Fui confrontada. Aí você vai dizer assim, mas foi ele que fez comigo. O sábio é aquele que desce, que se humilha. Aleluia. O sábio é aquele que desce. E aí, eu tive que pedir perdão. Pedir perdão não é fácil. Mas, através da oração, eu e você conseguimos. Porque, preste bem atenção. Talvez você está aqui e foi traído, foi traída. Talvez uma amizade.
Alguém falou mal de você, se levantou contra você e você fala a si mesmo: não fui eu, foi ele que fez. Fulano é assim, eu não vou, mais forte é você. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e com você. Desça, se humilhe. Aleluia. Porque quando eu e você descemos, né, para nos humilhar, quem vai nos exaltar é o Senhor. E é necessário que eu e você perdoamos, porque eu e você precisamos entender que estamos na frente de obra e precisamos estar com as nossas vidas no altar para que tudo possa fluir na minha vida e na tua vida. É muito fácil a gente falar de perdão, mas a gente tem que exercitar. Quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? 70 vezes. Aleluia. Ah, mas foi ele. A gente sabe, Jesus está pensando. Então é na oração que a gente vai vencer, ser curados. Porque não é fácil alguém se levantar contra você e você tem que ficar e olhar, perdoar, como foi dito aqui, fazer o bem. Foi dito aqui. Nós temos que fazer o bem, irmãos. É conflito que nós vivenciamos. Vou contar uma fresquinha para você. Ontem eu estava no trabalho e tem uma pessoa que aquela pessoa ali, irmãos, quando entra, a minha vontade é de pegar o pescoço. E eu orando ao Senhor essa semana e falando: Senhor, me ajuda, porque eu vou pregar. Eu tenho que pregar que eu amo o meu inimigo. E aí quando toca a campainha, aí eu: ai, Jesus, me ajuda. Senhor, entra dentro de mim, irmão, para a honra e glória do Senhor. Quando a pessoa entrou, eu recepcionei, né, tratei bem. Não foi de hipocrisia, porque eu fui curada. Aleluia. E o Senhor hoje quer curar glória a Deus. Você aqui nessa manhã. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor está contando. E se eu tiver com alguma mágoa, uma falta de perdão, eu sinto muito em te dizer, mas a gente fica. A gente fica, irmãos. É sério. É muito sério que a gente está falando aqui nessa manhã. E eu comecei a fazer uma reflexão. Sabe qual a reflexão que eu comecei a fazer quando a pastora fez o convite para mim? No livro de Apocalipse começa a falar que os covardes não entrará no reino dos céus. Eu falei: Jesus, eu não posso ser covarde. Irmão, a gente muitas das vezes negligenciamos aquilo que o Senhor põe na nossa mão, porque achamos que não somos capazes de fazer. Porque fulano grita, então eu acho que também eu tenho que gritar. Porque fulano louva e acho que fulano louva igualzinho fulano. Mas foi o Senhor que te chamou. Aleluia. Ele conhece as tuas limitações, pastora. Aqui dentro Deus quer levantar pessoas aqui para a obra, mas tem muitas pessoas que recuam, acham que não pode. Irmãos, não é tempo da gente achar que a gente não sabe, não é tempo da gente, fulano prega. Irmão, a melhor coisa quando a gente vai pregar, se a gente não sabe, fala a palavra igual eu estou falando. É a Bíblia. Não estou fugindo nada daqui. Tudo que estou falando aqui está dentro da Bíblia. Por que Salomão se preocupava em orar ao Senhor para que o povo viesse a se arrepender? Porque tinha uma promessa para entregar na mão do povo, mas o povo tinha que estar conforme o Senhor queria e não como ele queria. É diferente como eu quero e como Deus quer. E muitas das vezes a gente não quer aceitar como não somos corrigidos. Porque quando vem uma palavra de correção, não é assim. Não é assim que a gente fala, não é bem assim, não. Mas nessa manhã a gente tem que entrar no querer do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Querendo eu e você, se você quer ir para o céu, morar no céu, a gente tem que renunciar, sim. É através da renúncia, através da oração que a gente começa a buscar a santidade. E o Senhor está falando conosco, a gente tem que ser santo, irmãos.
Irmãos, a gente tem que ser santo. Sabe por quê? Porque lá fora, quantos estão escandalizando o nome do Senhor? Quantos estão escandalizando o nome do Senhor? Mas nessa manhã o Senhor trouxe a gente aqui para falar conosco. Aleluia, Jesus. Vamos nos santificar. Não está falando aqui de roupa, não é nada disso não, irmãos. É viver uma vida íntegra diante do Senhor. Quantos? Agora mesmo, né, uma conversa em casa, a minha filha estava comentando de algo sobre as pessoas dar má testemunho, pedir emprestado e não pagar. Isso não pode acontecer no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está falando conosco, isso não pode acontecer no nosso meio. Então é através da oração que a gente alcança o quê? A libertação. O povo precisa orar mais, nós precisamos de orar mais. Irmão, se a gente parar e se você não vai conseguir ver o mundo espiritual, mas se você conseguir ver, você vê que é coisas horríveis, terríveis. Há 2 meses atrás o Espírito Santo de Deus falava comigo: entra no jejum pelos teus netos, porque o espírito do lesbianismo está aflorando no meio de Calabanda Súria, de Calabanda Arábia. E eu falei: Senhor, comecei na batalha, de madrugada se for de expulsar, eu expulso. Sabe por quê, irmão? Porque isso é uma porta. Se nós não estivermos orando, Satanás entra e faz morada. E tem muita gente aceitando, achando que é assim. E na verdade não é assim. A igreja tem que se levantar como homens e mulheres de Deus na oração. Vai vencer na oração. É na oração, irmão, que nós vamos vencer. Não adianta a gente ficar olhando parado, achando que tudo é normal. Não é normal. Não devemos de nos conformar com este mundo. Este mundo agora nos últimos dias da igreja aqui na terra está terrível. E para você saber que Deus está falando, eu estava dirigindo pela misericórdia um culto em ações de graça. Uma amiga minha que nós fazemos a obra, pastora. E ali eu cheguei naquele culto, eu achava que não ia dirigir aquele culto. E ela falou assim mesmo: Jô, você dirige e eu travo a palavra. Eu falei: ok, vamos dirigir o culto. Chegando, comecei a falar. E o Espírito Santo de Deus falava comigo sobre isso que eu falei agora. Só que eu não sabia que tinha 2 pessoas ali que tinham esse problema. E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo sobre nós orarmos pelos nossos filhos, pelos nossos netos. E ali, pastora, tinha uma mãe e um pai. O pai também veio do homossexualismo. Só que esses tipos de pessoas não gostam de ser confrontados, porque muitas das vezes quer que o vaso se levante e fale: eis que te digo, e começa a profetizar. Mas o Senhor começa a dar sinal nas nossas vidas, no nosso meio, daquilo que está acontecendo. É só a gente ouvir, prestar atenção. Sabe aquela mulher que a filha dela estava terrivelmente endemoniada? Ela detectou que a filha dela estava endemoniada. É assim que a gente tem que estar, de pé na oração, para a gente detectar que Satanás está tramando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E muitas das vezes nós estamos dispersas. Aquela mulher que procurou a dracma, por que ela queria achar aquela dracma? Porque fazia falta. E muitas das vezes, irmão, nós empurramos debaixo do tapete porque é mais fácil a gente passar por cima daquilo que o Senhor quer falar conosco. Aquela mulher não, aquela mulher começou a procurar, porque tem coisas que a gente tem que procurar dentro da nossa casa, através da oração, através das revelações do Senhor. Sabe por que o Senhor está falando conosco? Porque Ele quer nos revelar os ocultos na madrugada, na madrugada, porque Ele conhece de madrugada, o crente vai buscar poder. É na madrugada, irmão. Muitas das vezes a gente tem que abrir mão do nosso
propósito. Porque grandes homens, mulheres de Deus, venceu na oração. Foi por quê? Propósito, jejum e oração. É isso que Deus quer aqui para essa casa, porque essa casa aqui é chamada casa de oração. Aleluia, Deus tem promessa aqui dentro dessa casa, mas há uma necessidade, irmão, da igreja se levantar em oração, porque Deus quer abrir coisas grandes aqui. Mas é necessário, cala a banda súbia, é necessário os membros se ajuntar, parar de dar lá e entrar na oração, porque Deus falou para Aleluia, Jesus. Salomão: ouvi a tua oração. Deus está ouvindo a oração. Aleluia, Jesus. Deus vai concretizar coisas aqui dentro. Glória ao Cristo. Sabe por quê? Porque na oração Deus vai fazer como usou a tua boca para falar. Boca de profeta falou aqui para a irmã. Vai ganhar um carro. Deus quer fazer muito mais. Aí o Senhor quer preparar pessoas aqui, porque vai entrar pessoas aqui. Tem que ter gente preparada, porque vai entrar pessoas. Aleluia. O problema é que você tem que estar preparado para receber esse tipo de pessoa. É isso que Deus quer aqui nessa manhã. Preparar o povo, né, para poder receber pessoas aqui dentro. Aleluia. E se não tiver oração, a gente não consegue receber, porque a gente não está na vontade do Senhor. Irmão, a gente tem que... Há uns 3 meses atrás, eu estava vindo da ação social, eu e a Janaína. Porque pela misericórdia a gente distribui alimentos. E aí, saindo, quase chegando em casa, vi uma moça, assim, igualzinha, assim, mais ou menos do meu porte de altura. E eu me lembrei muito de mim no passado. Gostava muito de andar de roupa curta. Né? Mas o Senhor é aquele que nos liberta. Aleluia. Né? Nos pagodes da vida, nas cervejas da vida. Não estou aqui apontando ninguém não, mas a gente vem de um pagode, né? Gostava, virava à noite, né? Era só a saideira, mas hoje é só o Espírito Santo. Glória a Deus, E era uma moça, né? Com a roupa, Glória a shortinho, todo, né? Pra frente, toda apertadinha. E ela, moça. E eu, a paz do Senhor. Moça. E eu, a paz. Enquanto ela não falou a paz do Senhor, eu não respondi o que ela queria. Isso sabe quem que é, irmão? Não sou melhor do que você. Não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Isso tem que ter discernimento. Sabe quem era desviada da casa do Senhor? Aí ela, primeira crente que me dá a paz do Senhor. Eu falei, pois é, porque é vaso. Aleluia. Por isso que Deus quer preparar pessoas aqui dentro da casa Aleluia. do Senhor. Porque às vezes a gente olha muito por vista. E esquecemos que nós temos que olhar Aleluia. pelo Espírito. Glória a Deus. É pelo Espírito que o Senhor quer levantar o povo aqui dentro dessa casa. Aleluia. Para trazer pessoas com problema que você fala aí, abraçar, trazer para o rebanho. Glória a Deus. Né? E aí, há 2 meses eu fui entregar o cachorro quente lá para os moradores de rua. Estava eu no meu sofá, na zona de conforto. Meu neto chega perto de mim e fala assim mesmo, Davi com 4 anos. Nunca mais vai ter que entregar cachorro quente para os moradores de rua. Jesus fala ou não fala? É, Jesus. Então está falando Aleluia. contigo. Aquilo que Deus entregou na tua mão, o Senhor quer que você faça. Aleluia. Não deixa para outro não passa para outro não. Fulano faz. Eu comecei, fulano entrou. Não, irmão, é contigo. Ele colocou na tua mão e você tem que fazer. Aleluia. Né? Por isso que através da oração eu falei, Jesus, é verdade, Jesus. Chegando do trabalho, correndo na sexta-feira, fico uma semana fora de casa e às vezes é aquela tribulação para arrumar pessoas para poder ir, pois eu falei, não, eu mesmo tenho que fazer. Se fulano não vai, não pode, sou eu mesmo. Então é você mesmo que tem que fazer. Quando o Senhor levantar a pastora para falar, eu vou botar a irmã aqui para dirigir, me ajudar na mesa de oração, e não venha. Venha chorando, venha glorificando, mas venha, porque o Senhor quer nos preparar, que é uma igreja forte. Aleluia, O Jesus. Senhor quer uma igreja, né,
Louvado seja o nome do Senhor, uma igreja preparada, uma igreja que não tem mácula. Aleluia. E muitas das vezes, irmão, nos mínimos detalhes, o Senhor, Ele quer tirar todos os carpichos nossos. Né? Aleluia. Eu escrevi muita coisa. Até ela falou assim, nossa, quanto versículo, mas eu estou sendo direcionada pelo Espírito Santo. Eu escrevi um monte de versículo, mas eu estou falando aquilo porque o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar. Aleluia. É a Glória a oração. Deus. Salomão foi sábio, orou para o povo largar o pecado, orou para o povo se santificar, orou para o povo confessar os seus pecados. E eu já disse os meus pecados aqui, irmão, porque a Bíblia diz que quando a gente, no livro de Provérbios, quando a gente confessa e deixa, a gente alcança a misericórdia. Ah, mas eu não pequei, irmão, no mínimo detalhe. A gente peca no pensamento. A gente peca e o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na Aleluia, nossa vida. Jesus. Glória a Deus. Através da oração. Aleluia. E eu falei, Senhor, me ajuda. Mas eu quero, nessa aqui, eu quero deixar aqui para mim e para você. Janaína, lê aí Mateus capítulo 25, por favor. Mateus capítulo 25. Essa é para fechar com chave de ouro. Aleluia. Essa é para fechar com chave de ouro. Mateus capítulo 25. Já abre aí, Janaína. Mateus capítulo 25. Do 1 ao 8. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grande grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e se prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Continua. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. O Senhor quer preparar uma igreja, uma noiva, com a sua lamparina acesa. E é decalabanda súbia, decalabanda arábia. É necessário que a gente esteja atenta, porque não podemos sair daquilo que Deus tem colocado na nossa mão, porque a qualquer hora Ele vem. E muitas das vezes vem e nós podemos ser pegos de surpresa. Como essas 10 virgens aqui. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Mas eu creio nessa manhã que tem uma igreja aqui prudente. Levanta a mão pra cima. Glorifica, porque é uma palavra que muitas das vezes a gente não vai dar glória. As decalabanda súbia, decalabanda arábia. Mas é palavra para alimentar a minha alma e a tua alma. Porque muitas das vezes a gente está acostumada, né, a palavras, né, de vitória. Eu sei que a gente tem vitória, tem promessa, mas é uma palavra que vem confrontar a minha vida e a tua vida. Como é que nós estamos? Como é que está a minha e a tua lamparina? Está acesa ou está apagada? Aleluia, Porque Deus. no livro de Apocalipse, Janaína, capítulo 3, verso 5, ele vai dizer, né, para mim e para você, quem tem ouvido: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. glória a Deus, irmãos. Quem tem ouvido, ouça o que o Quem tem Espírito Santo. ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Glória a Deus. É manhã da gente ouvir, aguçar os nossos ouvidos, começar a fazer uma retrospectiva da nossa vida. Estamos no final do ano. Foi dito aqui, é verdade. Você sabia que no mês de dezembro é o mês que Satanás ganha mais oferenda para derrubar a igreja da casa do Senhor? Porque são pactos renovados que Satanás faz para destruir a mim e você. E muitas das vezes nós ficamos dispersos, porque foi dito aqui, estamos pensando na rabanada, pensamos no bacalhau, mas nós temos que pensar na nossa vida espiritual. Porque Jesus vem. Não estou dizendo aqui que
a gente não possa fazer, não, irmão. Não é isso não. Mas se você tiver dinheiro, amém. Se você também não tiver, amém também. O melhor presente é a minha e a tua salvação. Aleluia. A salvação da tua casa, a salvação da tua parentela. Porque nós temos que fazer igual Salomão. Se preocupar com a nossa família que está lá no mundão, está no pacote, está no tráfico, está isso, está aquilo. E muitas das vezes a gente fala, não, quando Jesus quiser, irmão, não bota para Jesus aquilo que você tem que fazer, não. Aleluia. Não põe a responsabilidade daquilo que eu tenho que fazer na conta de Jesus. Então, vou pedir a pastora na hora. Aí a pastora está pagando o preço que você está dormindo. É, Jesus, aleluia. Não é assim não, irmão. Somos eu e você. Quando Esther soube da calamidade do povo dela, o que ela fez? Botou o povo para jejuar. Então eu e você temos que fazer isso. Aleluia. Propósito de oração. Ana, por que Ana venceu? Propósito de oração, está escrito ali na palavra. Não sei o que estou inventando, não. Resolveu a buscar, resolveu fazer voto. Não é preciso. Eu preciso gerar, então eu tenho que entrar na oração. Eu tenho que entrar nos propósitos. Vem aqui. Vem pelo menos um sábado de propósito, jejum, oração para Deus dar vitória nessa casa. Aleluia. Entra você no propósito. Não, vou fazer hoje um propósito. Eu vou estar lá para a pastora, mas eu vou estar em jejum. Porque quando tem jejum, casta de demônios, elas são destruídas. Aleluia, Jesus. É jejum que é misturado com oração. Então tem que ter oração. Aleluia. Tudo você tem que orar. Tudo envolve a oração. É necessário que a gente se envolva na oração. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, pastor, eu quero deixar, eu não sei quanto tem, mas eu quero ofertar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu aprendi que é melhor dar. E eu sei que é uma dificuldade de uma obra. Nós dirigimos um cantinho de oração todo terceiro sábado. E eu sei que é isso, porque a gente também é um missionário, a gente gosta de ofertar na vida de um irmão. Vai trazer uma palavra, né, que se dispõe, paga preço. Aí a gente gosta de abençoar com a passagem. Muitas das vezes o povo recebe, não estou falando aqui não, o povo recebe, não tem coragem de deixar R$2 para poder abençoar a casa do Senhor. Eu sei o que é isso, irmãos. São 17 anos dirigindo aquele cultinho, pequenininho. Eu sinto aqui igualzinho lá, sabe que é maior? O calor, mas tem fogo do Espírito Santo. Aleluia. Hoje não tem ar-condicionado, mas amanhã vai ter, porque o nosso Deus, Ele faz. Deus, aleluia. Mas não é porque a gente está no calor que eu não vou sentir a presença. Eu estou sentindo calor, mas estou sentindo a presença. Isso é importante. É a presença do Senhor. Isso aqui é importante. E eu sei o que é. Você chamar um pregador e você olhar a oferta e falar, caramba. Aí você pega do teu e põe. Porque é o amor que você tem à obra. Aleluia. E é por dificuldade, irmãos. Mas eu creio, pastora, que o Senhor vai te honrar aqui. Aleluia. Aqui Glória a tem Deus. lavanda súbia, tem um montão, tem tudo escrito por aqui. Aleluia, Jesus. Está de pé enquanto o Senhor quiser. Quando Ele quiser, destrói tudo. Oh, glória, aleluia. Tem um tem por aqui? Tem muito. Mas só fica de pé enquanto o Senhor quiser. E eu quero convidar você a entrar na oração. Aleluia, Jesus. Entra mesmo com força. Porque grandes coisas o Senhor quer fazer na minha vida. Na tua Aleluia. vida. Entra com força. Vem mesmo para aqui com o propósito mesmo que o Senhor vai abrir o céu. Igual Ele falou que ia dar promessa para Salomão. E Deus fez, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas tem uma condição aí. Nós temos que consertar a nossa vereda. Porque cada vez que a gente se conserta, irmão, o Senhor vai trabalhando. A gente não é Mulher Maravilha todo dia, toda hora. Mas a gente pede misericórdia. Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz isso. Começa a confessar. E aí o Senhor vai nos libertando, vai dando vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Posso orar para o povo, pastor? Quem quiser oração, a gente vai fazer uma oração completa. Amém? Se você também não quiser, não tem problema. Porque o Senhor está na casa. Aleluia. E quando Ele está na casa, Ele não despede seu povo com as mãos. Aleluia. Não põe a mão no seu coração.
Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua aí gloriosa presença, Senhor, eu mesmo, Senhor, me coloco diante de ti, Aleluia, te pedindo Deus. perdão pelos meus pecados, palavras e obras. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Toma o teu povo, Senhor, que aqui está, ouviu a tua palavra. Senhor, nós carecemos da tua misericórdia. Senhor, nós carecemos do teu perdão. Segura nas nossas mãos, Senhor. Segura nas nossas mãos, Senhor, porque o Senhor segurando na nossa, Senhor, o Senhor não solta, mas, Senhor, tem de misericórdia do teu povo. Senhor, nos socorre, Senhor, nesta manhã, início de tarde, pelo poder que é no teu nome, pelo poder que é no teu sangue. Senhor, vai de encontro à nossa casa, aquele que nós deixamos de calabanda súbia. Senhor, em casa, só tu sabe, de calabanda súbia, o marido, o filho, a filha. Senhor, arranca com mão forte como tu arrancou o povo do Egito. Senhor, chama de calabanda súbia, de calabanda arábia, aquele meu Deus e meu Pai que diz que não vai te servir, mas Senhor, tu conhece o nome, tu conhece o endereço. Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, ainda não terminou o ano. Senhor, visita os teus filhos. Senhor, aquele Senhor que tem calabanda súbia, que está orando, precisando de uma resposta. Senhor, até 31 de dezembro, Senhor, tu dai de calabanda súbia, de calabanda arábia. Senhor, tu és o Deus, Senhor, que muda a história do teu povo na noite da manhã deste dia. Senhor, tu falaste para de calabanda súbia, Josué. Senhor, tu parou o sol. Senhor, tu parou a lua. Então, Senhor, para, Senhor, inimigo das nossas almas. Senhor, para que a tua igreja possa prosseguir em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.